feliz de estar aqui com vocês, de conhecer a escola, que eu não conhecia, muito legal. E fiquei feliz em saber também que vocês têm acesso a várias trocas aqui, né, de oficinas diferentes que vêm para cá. E aí eu queria saber, vocês tiveram já alguma aula de direção de arte? Específica? Mais ou menos. Como é que é, mais ou menos? Me conta. Essa seria o pessoal vai estar mais na parte do cenário. Mas foi o que? Uma aula específica de algum Ah, tá. Então, aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Eu estava até falando para a Simone que, infelizmente, não dá para a gente fazer uma coisa mais prática como a Camila, porque é isso, né? Quando a gente vai fazer a direção de arte, a gente vai pensar nos cenários e também a parte de maquiagem também está dentro da direção de arte, mas eu vou explicar para vocês como a parte de figurino também. Vocês vão ter aula semana que vem com a Cláudia, né? Mas, assim, seria muito complicado a gente levantar algum cenário aqui. Então, a minha provocação de hoje é para que a gente pense a direção de arte. Então, eu vou falar com vocês sobre o que é, para vocês pensarem. E eu quero, assim, deixar de legado para que todo projeto que vocês assistirem, todo audiovisual que vocês assistirem, de agora para frente, que vocês notem o que é a direção de arte. Porque é muito comum as pessoas confundirem direção de arte e direção de fotografia. Vocês já sabem a diferença? O que é direção de fotografia? Vocês já tiveram aula? Quando fotografa o cenário. A direção de fotografia pensa em tudo que é relacionado à iluminação e câmera. Vocês já fizeram? Então, assim, a direção de fotografia vai, não só a fotoboard, vai escolher, por exemplo, qual é o modelo de câmera. Vamos supor que ele é o diretor de fotografia aqui da nossa cena. Então, ele vai escolher, ele está usando uma Canon, por que ele escolheu essa câmera, por que ele escolheu essa lente? Eles vão ter aula de, eles vão ter aula de direção de foto, não? Não, eu tinha até pensado, mas eles acabaram tendo a direção de fotografia. Eles tiveram com faça filme, mas assim foi básico. Eu vou trazer para vocês. Era algo muito rápido, porque no final a gente tem que fazer um curso. Então, Entendi. E não são os mesmos alunos. Eles variam. Porque assim, totalmente. Mas elas aqui não fizeram. Então, é misturado. Entendi. É legal fazer todos para ter uma noção geral, né? Até para vocês pensarem se quero trabalhar com isso ou não, é bom conhecer um pouquinho de cada coisa. Né? Então, como eu estava falando, né? Cada lente, você tem lentes específicas para filmar, dependendo de como. Por exemplo, eu vou filmar aqui bem pertinho dela. Aí eu vou usar uma lente que até essa distância pega o rosto dela. É uma. Se eu estiver lá longe e eu quiser o rosto dela daqui, só fechadinho no rosto, é outra lente. Aqui, por exemplo, seria uma teleobjetiva, ali seria uma grande angular. Isso tudo interfere também no trabalho da direção de arte. Porque enquanto o fotógrafo está trabalhando com iluminação, vamos supor que isso aqui é uma cena. Aí ele vai entrar uma luz da janela, aí vem uma luz aqui da porta, tem a luz desse projetor, tem essas luzes que vem aqui em cima. A direção de arte vai pensar no cenário, nos móveis, e, inclusive, nos figurinos. Olha que curioso aqui, se a gente olhar para nós, parece que alguém fez o nosso figurino, porque vocês estão vendo que está todo mundo mais ou menos na mesma paleta de cores? Vocês já ouviram falar em paleta de cores? Estão vendo? A maioria está de preto, ou cores mais fechadas. Aí tem alguns pontos mais claros aqui, ó, que são muito de branco. Ele poderia ser, por exemplo, o protagonista da cena. Porque está destacado, entendeu? A gente faz muito isso, assim, de destacar uma pessoa com a cor ou com algum outro elemento. Então, a direção de arte vai pensar isso. Para que você colocaria uma pessoa? Ela também está de bege, ali tem um rosinha claro, então tem 3 pessoas aqui que fogem um pouco mais. Está de vinho, foge um pouco mais desse padrão de todo mundo de preto. Em geral, onde a gente põe todo mundo de preto? Velório. Mas eu não posso falar nada. Eu fico de cores assim, mais neutras. Eu fui filmar uma vez na Índia, fiquei um mês filmando na Índia. No final, assim, que eu criei mais intimidade com uma moça, ela falou assim, mas por que você se veste assim, tão sem graça? Porque lá é tudo colorido, né? Você não vê as pessoas usando o azul, marinho, preto, é tudo com muita cor. Então, a direção de arte vai trabalhar muito a cultura, né? Por que aqui a gente se veste mais nessas cores?
por que vocês se vestem mais de preto? Tem a ver com que, muitas vezes tem a ver com o que vocês gostam de ouvir, o que vocês gostam de fazer, né? O professor, por que o professor está tatuado, né? Hoje em dia a gente tem professor tatuado, quando eu estava na escola não tinha. Então é uma coisa cultural também, porque hoje você aceita, a pessoa pode estar tatuada ou não tá, e ser tão boa quanto intelectualmente, tão responsável quanto, mas antes tinha muito preconceito. Então isso tudo vai estar relacionado com a direção de arte. Eu vou falar mais pausadamente, mostrar umas imagens para vocês. Não se preocupem em pegar assim tudo de uma vez. Mas voltando um pouquinho, eu queria me apresentar. Como eu falei, meu nome é Maíra Carvalho, que eu uso o nome artístico. Eu botei ele no meu Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Por incrível que pareça, eu sou formada em História, eu não sou formada em Cinema, mas quando eu já assim, mais ou menos na idade de vocês, eu comecei a pensar, né, que esse momento difícil de pensar o que você quer fazer da vida, né? Não sei se vocês estão nesse drama, mas eu fiquei num drama, assim, porque eu gostava de tanta coisa e eu gostava desde engenharia até artes cênicas. Então eu ficava assim, eu sabia se eu queria ser engenheiro ou atriz, eu estava bem confusa, né? E aí, na hora de, assim, eu fazia teatro amador, fazia umas coisas assim na adolescência. E aí, na hora de escolha, eu vi, agora eu não lembro exatamente onde, mas eu descobri essa profissão de direção de arte. Meu pai é arquiteto e eu sempre gostei muito de arte. Mas eu falei, tá, eu vou trabalhar com isso no cinema. E como é que é? Aí eu comecei a pesquisar, mas não tinha muito acesso. Né? Eu estou falando assim, eu era adolescente, estava decidindo isso em 97. Vocês estavam longe de nascer. Então, a gente não tinha muito acesso e não tinha uma coisa que hoje, para vocês, é a coisa mais banal do mundo, que é a internet. A internet estava começando a aparecer. Você tinha um computador desse tamanho, que ficava assim, no lugar da casa, e só tinha um e todo mundo usava. Então, eu comecei a pesquisar por ali e fui entender, e também comecei a saber, está rolando um set não sei aonde. Aí alguém falava, ia lá ver, aí ficava de curiosa e tal. E até que eu fui entender que existia essa profissão. E eu tenho um irmão que também é do cinema, que é o Iberê Carvalho, e ele sempre quis ser diretor. E a gente já brincava assim, eu montava uns cenáriozinhos e ele filmava, a gente fazia umas coisas de animação. Isso, criança para adolescente. E aí depois eu fui... O filme do Iberê ainda tá na Netflix, pra vocês assistirem? Não tá. É o último drive-in. Não tá. Pior que a vitrine está renovando o contrato lá, não está em nenhum lugar. O que tá é o Homem Cordial. É o Homem Cordial, gente. É um outro longa. E é do Iberê também, chama o Homem Cordial. E aí a gente ficou nessa, aí eu falei, tá, eu quero fazer cinema. Só que eu pensei, assim, eu preciso conhecer um pouco mais do mundo para eu falar sobre esse mundo. E acabou que eu escolhi fazer história, porque eu senti que eu queria conhecer mais das coisas. E fiz um curso de história na UNB. E depois, antes de terminar o curso, eu já conhecia uma pessoa ou outra que estava no curta e já me ofereci para estar lá. Já fui estagiária no curta como estagiária de arte, depois entrei no outro como assistente de arte, depois já assinei um curta. E assim eu fui indo, e sempre levando em paralelo a formação. Assim. Aí depois eu fiz uma pós em História do Cinema, outra pós em História da Arte, depois eu fui fazer mestrado em Comunicação e dei aula também por 10 anos. Então, minha vida foi bastante agitada, assim. Eu nunca parei muito, porque enquanto isso eu estava filmando sempre. Eu fiz mais de 40 filmes. Ela é disputada também, gente. Quem dera, eu queria estar mais. E sempre tentando entender assim, a melhor forma de levar aquele roteiro que a gente lê para a tela, imageticamente, né? Então, assim, se aqui fosse nosso cenário do filme, por que eu pensaria numa cortina marrom assim, nessas paredes bege, por que a gente teria essas cadeiras dessa forma, né? Então, pensar nisso, o que isso traz quando o espectador olha aquela imagem, o que ele recebe. Então, posso passar aqui? É só passar para o lado, já vai? É porque está lá, né? Foi? Então, hoje, o que eu quero fazer com vocês? Claro que é muita coisa. A gente teria 2 dias. Aí eu apertei para um,
mas a gente vai passar um pouquinho em cada um desses tópicos. Me apresentar, né? O objetivo maior da gente aqui hoje é entender o que é a direção de arte, que vocês saiam com esse olhar e quando forem fazer os trabalhos de vocês, de audiovisual, que vocês pensem nisso, que tem alguém responsável por pensar na direção de arte, por produzir tudo que é necessário para aquela cena, por arrumar esses cenários, e pensar também nessa parte de tanto figurino quanto maquiagem. Por que a gente tem... Podemos passar, depois eu vou... é só eu também? Não, pode voltar, é para cá. Aqui. Por que eu reforço isso? Isso é uma questão de estilo, assim, nem todo diretor de arte se preocupa tanto com figurino e maquiagem. Mas, assim, eu sou de uma escola que entende que isso tem que ser pensado conjuntamente. Porque, assim, se você pensa em como uma pessoa se veste, é indissociável de como essa pessoa arrumou a própria casa, o próprio quarto. Então, eu não gosto de afastar uma coisa da outra. Na TV Globo, por exemplo, são departamentos completamente separados, nem se comunicam. Vão entender na hora que chegou no set que um vê o que está acontecendo com o outro. Então, no caso, no cinema, o cinema independente trabalha isso muito junto, assim, de pensar toda a caracterização e pensar também, é como se a ideia é o seguinte, o figurino é um cenário em pequena escala e o cenário é um figurino em grande escala, como se a gente tivesse vestido dos cenários que a gente ocupa, que a gente passa. Então, essa é a ideia. A direção de arte narrativa, sensação e emoção em formas, texturas e cores. O que é narrativa? Vocês já estudaram um pouco de roteiro? Já tiveram oficina de roteiro? A história. Isso, é um enredo ali, né? A história. E a sensação? Aquela história que é passada por coisa que a gente pegou, às vezes assustado, organizado. Vocês fizeram uma oficina de maquiagem, né? Foi quarta? Eu vi um pouco das fotos ali. Vocês foram para uma maquiagem bem assim, assustadora, né? Para chegar em casa a mãe levar um susto, né? A gente pode fazer um corte mais sutil ou um corte mais exagerado? Não sei se vocês já assistiram Tarantino. Como é que é quando alguém leva um tiro ou uma facada do Tarantino? Jorra sangue. Então, você tem muitas formas de contar uma mesma narrativa, uma mesma história. E aí, cada diretor, cada diretora tem uma mão, né? Que a gente fala, uma mão mais pesada, uma mão mais leve, mais sutil. Então, isso que é a sensação, assim. Tem filme que a direção de arte, a foto, o elenco está tão bem que você quase sente o cheiro do filme. Quase que você entra lá dentro da tela. Então, isso em relação à sensação. E o sentimento que vai te causar, né? Imagino que todo mundo aqui já tenha chorado com algum filme. Já. Se não chorou, tá sem coração. Então, assim, tem filmes que são mais melancólicos, mais sentimentais. Então, a ideia é a gente trazer essa, né? Tanto a narrativa, que é a história, quanto essas sensações, que são mais sensoriais mesmo, né? Você pode até trabalhar na direção de arte o tato, que é uma coisa muito doida de pensar, né? Mas com uma imagem você pode trazer uma textura que é quase que o espectador está lá tocando junto com aquela pele, né? Ou aquele veludo, né? Isso junto com o som, junto com a foto, tudo junto, né? O cinema, você não faz nada separado. Então, o que a gente usa para fazer isso? Formas, texturas e cores. E na animação é completamente diferente a forma de se fazer, mas lá também está se trabalhando com formas, texturas e cores. E em relação ao cenário de computação gráfica? Como funciona? É basicamente a mesma coisa em relação a conceito. Você pensar, criar, imaginar. Só que a execução é totalmente diferente. Enquanto lá na computação, você vai lá e desenha uma cadeira, né, projeta no 3D e põe. Existe, então, direção de arte também na nossa Sim. Você já fez, né, na animação. Então, você pensa o desenho? Assim, conceitualmente é a mesma coisa. Assim, eu nunca fiz animação, não.
você vai pensar em paleta de cores, você vai pensar em estilo, vai pensar em referência. A diferença é na hora de executar. Enquanto na animação você tem aquele bando de gente só modelando, tem uma pessoa que fica só modelando um personagem. Na verdade, tem mais de uma pessoa para fazer um personagem. E aí tem outro que vai fazer cadeira, mesa, não sei o quê. E aí você tem, no caso da direção de arte que eu faço, você vai ter que produzir uma cadeira dessa, ver onde tem, trazer para o cenário. Você tem toda uma equipe de contra-regragem, marcenaria, serralheria, pintura. Né? Então a diferença é na execução. Você fala. Como é que vai tomando a tecnologia desse digital? Você pega um personagem, ele pode ser que tem uma estrangueza, você vai buscar esse conceito, né? Eu quero gerar uma estranheza. Eu não sei se você já ouviu falar no expressionismo alemão, você já viu? Nosferatu, filmes assim? Então, ali a intenção era causar uma estranheza. Eles usavam tanto as formas dos personagens quanto no cenário, tudo muito anguloso. Tim Burton, conhece? Então, ele tem essa intenção de gerar essa estranheza. Então, isso é conceito, é você pensar e aí chegar nisso. O que eu vou usar? Pode ser nas cores complementares que causam muito ruído entre si, ou pode ser numa maquiagem pesada. Aí você vai chegar nisso, que vai depender do roteiro que ele vai te pedir também. E deixa eu passar aqui, né? Foi? Ah, não. Então, aí, para falar para vocês sobre a direção de arte, de uma forma mais concreta, assim, do trabalho meu, eu trouxe um filme, tem 40 minutos, que eu achei que seria legal. Inclusive, ele é rodado aqui na Ceilândia, no FEST. Eu não sei. Mas esse aí, você viu na Globo? Ele passou na Globo 2 vezes. E aí eu vou contou um pouquinho. A nossa música é péssima, eu choro, viu? Agora ele está chovendo, depois eu vou ficar fora. Vai dar certo. Me assumo. Se vocês não estiverem escutando, se quiser chegar mais para cá, é importante escutar as falas. Você já vai passar o filme? Já. E aí depois a gente conversa sobre ele, tá? Aí eu vou falar o que eu vi. Então, vamos lá. Então, queria só falar com vocês um pouquinho antes da gente fazer o intervalo sobre o que a gente acabou de assistir. São 2 cartazes, o filme tem 2 cartazes, porque a gente ficou muito na dúvida de qual seria melhor, acabou fazendo 2. E que esses cartazes já trazem um pouco o clima, assim, né, do filme. Essa sensação do filme, que ele é um filme vibrante, né? Não sei se vocês repararam na paleta de cores dele, que é bem colorido, né? Desde o início até o final. Então, desde o início, a ideia é assim, o filme tem um pouco uma coisa de Cinderela, né? De uma transformação, dela ter essa reviravolta no final. Mas a ideia não era fazer alguém que era sem vida, que era ali, coitadinha, e de repente ela explode. Não, ela sempre teve força, ela sempre teve a vida, a casa dele sempre foi colorida, sempre foi arrumada, mas ela só precisava de uma oportunidade para ela entrar ali e ela achou a oportunidade. Né? Então, é muito para falar sobre isso, assim, sobre essas várias pessoas que estão aí, que já têm a própria voz, já têm a própria força. Só precisa entrar em algum momento e aparecer. Mas também a ideia, no caso, que os sonhos, na verdade, não são impossíveis, né? Só em certos momentos eles podem acontecer. Ela fala no início, mas estava muito barulho, não sei se deu para escutar. Que ela fala sobre isso, assim, que às vezes você tem uma sensação de um desejo, um sonho, e que parece que está só esperando para vingar, né? Eu estava participando sobre a questão do teatro, sai para mim. Não, É verdade. Você conseguir, a gente vai pensando. Mas eu acho que legal. E é por isso que a gente está aqui também, né? Para trazer a cultura como uma possibilidade também de profissão.
Eu posso falar para vocês que eu vivo disso há 22 anos. Assim. E é claro que tem uma questão, assim, se uma pessoa com condições financeiras mais favoráveis, ela vai ter condições de fazer curso fora, né? Uma atriz, por exemplo. E aí acaba que essa linha de chegada, né? Assim, fica muito mais fácil, né? Por isso que essa questão de meritocracia, para mim, é muito questionável, porque quer dizer que então quem tem menos recursos financeiros tem menos méritos? Não, só tem menos oportunidades, né? Então é isso. Mas não é impossível. Então, assim, projetos como esse e tem o Jovem Expressão, que vocês conhecem? Então, o Jovem Expressão está levando muita gente para o cinema. Hoje em dia, assim, não tem um set que eu faça que não tem alguém que veio do Jovem Expressão e que está trabalhando, as pessoas começando a pagar, sabe, o seu próprio aluguel, comprar seus próprios carros, trabalhando com isso. É claro que não vou dizer que é fácil, até hoje, para mim, não é fácil, assim, porque é muito instável. Você não tem um salário fixo, você não tem um 13º, você trabalha por projeto, né? Jovem Expressão, que é aqui na Ceilândia. Professor, inclusive, quando eu trabalhando, comecei a estudar lá. Jovem Expressão. Vocês não conheciam Jovem Expressão? É muito legal. Eles têm curso de direção de arte, tem formação para contra-regra, para maquiagem, figurino, fotografia. Eu já assisti a várias áreas. Não deixe de procurar, tem página no Instagram. Eles têm um polo lá no Médio 2. É gratuito. Eles têm um polo da atendimento lá no Médio 2, eu acho. Ceilândia Norte. Eu sou muito ruim de endereço, mas eu fui lá. Ceilândia Norte. Eu dei uma aula lá uns 4 anos atrás, eu acho. E assim, eles têm espaço físico e fazem muitas coisas fora, assim. Então, quem tem interesse por essa área, imagino que todos aqui que estão fazendo isso, né? Que foi optativo esse curso. Como é que foi a convocação? Aqui eu convidei os alunos, que eu já conhecia. E a gente chegou as vagas, são para alunos que estudam de manhã, que é no básico. E vários alunos não podiam vir por questões de trabalho, estágio, entendi. Que bom que vocês estão aqui e que a gente está podendo ter essa troca, porque é isso, assim, a gente sempre precisa de pessoas novas no projeto. E a primeira vez que eu entrei no set de filmagem, eu não tinha ideia de muita coisa, não. Você entra e vai fazendo um curso aqui, outro ali, o importante é seguir estudando também. Porque cada set que você está, você aprende alguma coisa. Mesmo eu, depois de 20 anos de carreira, eu sempre estou aprendendo alguma coisa e, em paralelo, eu vou estudando. Estou com um tempo assim, entre um trabalho e outro, eu faço algum curso, eu leio um livro, alguma coisa assim. Isso quem gosta mais da parte de técnica, de fotografia, câmera, todo ano sai uma câmera nova, tem que estudar aquela câmera nova, quem gosta de som. Né? Então é isso. Nesse filme a gente tem também a participação da Cláudia, que vai vir dar aula de figurino. Então vocês podem falar com ela também. Próximo quarto. Próxima quarta. Não! Próxima quarta é sexta. Sexta. Tá. Então a Cláudia, que é uma parceira minha, a gente não fez, não sei nem quantos filmes a gente já fez juntas, e ela fez esse figurino. Então a ideia era essa, assim, de trazer uma família com vida, vibrante, cheia de sonhos, né? E com as dificuldades ali do dia a dia, mas com dignidade. Então, como é que a gente trouxe isso nos cenários, né? Na casa deles? Você vê que a casa é bem arrumadinha, né? Bem colorida, tem alguns elementos que trazem as raízes, uma ancestralidade ali, tem os elementos africanos, porque ela traz isso também. Inclusive, quando a gente foi propor para o diretor, porque assim, o nosso trabalho a gente pensa, bola e apresenta para o diretor ou diretora o que a gente está pensando, né? E aí tem que bater ou não. Muitas vezes os diretores aprovam, muitas vezes a gente vai até quando? A gente queria deixar ela bem mais estilosa, assim. Inclusive, a Cláudia trouxe umas propostas de umas saias coloridas com a camisa colorida. Era muito mais do que era. Aí o diretor falou, desse filme. Aí ele falou, não, deixa menos. E é colorido ainda, né? Mas ela botava os turbantes. Vocês conhecem essa atriz, a de Ribeiro? Ela é uma cantora. Ela é uma cantora, sambista. Ela foi pro The Voice uma vez. Depois procurei a Di com DHI de Ribeiro. Ela é muito legal. E esse foi o primeiro filme dela como atriz. Eu achei o rapaz mais familiar, né? Ele já fez muita novela. Eu achei ele mais familiar.
O nome dele é Nando Cunha, ele fez Top Shot, ele fez um, mas acho que vocês não vão lembrar, que era foi quando ele estourou nas novelas, era o Pescoço. Eu gostei muito, eu não estava chorando, era alergia, tá? Eu gostei muito, né? Que eu já tinha, não sei, eu jogo. Não sei se eu acho que vocês não, mas o Arthur já teve oportunidade, quando o aluno, né, uma aula, eu sempre questionei isso, né, da gente só ficar consumindo coisas de pessoas, né, como ser elite, né, histórias de magnatas, príncipes, princesas. E eu falei, gente, um operário, uma costureira, pode ter uma história de amor, uma história para contar. Né? Então, quando eu estava vendo esse filme, eu estava relembrando aqueles falas que a gente teve nas aulas, né? Porque a gente foi massacrado, né, com essa cultura, né, de elitista, né? É a princesa, o príncipe, a elite, o sangue azul, né, o empresário. E eu falei, será que nós não temos histórias boas para contar? Sim. E a ideia era trazer para perto, assim. Então, você vê ali na cozinha dela, tem um filtro de barro, tem elementos do nosso cotidiano, assim, que parece assim, que a gente podia estar na nossa cozinha, da nossa tia, assim, em lugares familiares. Então, vocês reconheceram algum lugar ali perto do Sesc, né? Já que a gente filmou do Sesc. O ônibus. Não, eu não sei. O ônibus ela pega o ônibus que eu peguei por um tempo na minha vida. Esse é muito honesto. A ideia é essa. Aí tinha um circo montado lá na época. Sim. A gente ainda está lá. Ele mais pegou. Tá. Aí a gente ficou super feliz que tinha aquele circo ali. Eu acho que eu já vi na televisão, divulgando, falando sobre uma golpe. Ele passou 2 vezes. Ele passou no Dia das Mães do ano passado, 2023. Depois ele passou na Tela Quente esse ano, início do ano, quando está rolando o Big Brother. O Big Brother acaba muito tarde. Aí a Tela Quente, se eles colocam um filme de 2 horas, 1h30, fica muito tarde. Aí eles pegam esses filmes que a gente faz menores, que a gente chama de telefilme, e colocam. Então a gente passou na Tela Quente e foi para 17 milhões de pessoas no Brasil. Legal, né? Só que como é televisão, a gente não sabe quem viu, quem não viu, não tem retorno, né? Falando em filme assim, né, desse internet, tem um outro que passou aqui em Ceilândia também, mas era a história de dois idosos. Então, eu ia falar isso pra eles. Então, você falou de uma história de uma costureira, de uma operária, a gente fez, se chama Flor da Idade, você assistiu também? Então, eles passam por gente mais jovem no celular, eles entram no aplicativo e fingem que tem 30 anos menos. E Passa aí pra depois gente os dois ver estão o se vídeo. enganando. Vocês viram? Não passa pra gente ver. Tá bom, eu vou passar. Eu só não sei. Tá, legal. Chama Flor da Idade esse. Beleza. Esse é da direção da Micaela Plotkin e Jetsemani. Eu fiz também. E eu ia falar isso porque era um projeto que a Globo tinha de fazer, aqui em Brasília, de fazer telefilmes, filmes menores, com temáticas locais. Então, todos eles têm essas temáticas. E esse, justamente, é um protagonista operário e ela é uma costureira. Legal. E ela era uma costureira ali do Mercado Sul, Taguatinga. Tem um quiosque ali de costura. Então, são esses temas, assim. E só para pegar o gancho que você estava falando, tem um livro, não sei se você conhece, chama O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Depois você quiser, eu te mando. É um livro bem pequenininho, assim, é maravilhoso, porque ela fala justamente disso. É uma mulher nigeriana, negra, que ela é classe média alta, e ela só lia histórias, contos de fadas europeus. Aí tudo que ela imaginava, isso que era europeu. E ela falava assim, cara, mas isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, né? Eu olho em volta e não tem a ver, elas lá estão comendo peras e maçãs, mas isso não tem aqui, não tem essa cereja, não sei o quê. E ela é uma escritora. E aí, quando ela começou a escrever, ela começou a escrever umas histórias totalmente europeizadas. Aí ela se deu conta e falou, vem cá, mas... Aí,
tem nada a ver, eu quero escrever sobre o meu vizinho, sobre as fábulas locais. E aí ela começou a escrever sobre o cotidiano dela. E esse livro para mim é muito bom, ele deve ter umas 40 páginas, assim, é bem pequenininho, foi uma fala que ela fez no seminário. Que é justamente isso, assim, a gente é criado numa cultura completamente enlatada, né? Então, assim, às vezes a gente se identifica mais com a música em inglês do que com o samba, né? Então, né, todo mundo, assim, o modelo, a referência de beleza é aquela magra, alta, loura, não sei o que. Não é o nosso biotipo, né? Então, assim, o cinema que eu gosto de fazer é esse, tem mais a ver com a gente, fala mais a nossa verdade. Vocês acabam muito se chegando numa cultura que seja de fora do que a nossa própria cultura, da nosso Brasil, nosso país, dos nossos pais. Sim, e aí fica uma eterna frustração, porque eu nunca vou ser alta, eu nunca vou ser magra, então eu vou ser eternamente frustrada, porque eu nunca vou ser aquela pessoa. Então, assim, se a gente entende que a gente pode ser assim, que a gente pode ser feliz, Se amar, né? e que a gente tem histórias para contar, isso é muito mais interessante, né? Do que ficar tentando... E às vezes nós mesmos contamos, né, você ou os alunos, né? Porque também, poxa, sair às vezes dessa perspectiva de, pô, uma pessoa branca contar uma história de uma pessoa negra, ou um homem contar uma complexidade de uma mulher. Eu acho muito legal isso, estar perto de você, a galera ver que a gente também pode estar nos espaços de contar a história, não falar. Porque ao longo da nossa vida, assim, eu, uma mulher, né? Ao longo da minha vida, eu sempre ouvi as histórias de mulheres contadas por homens. E muitas vezes eu olhava aquela história e não me identificava. Então, assim, hoje eu posso contar as minhas histórias, né? Ao longo da nossa história do Brasil, a nossa história foi contada do ponto de vista dos europeus, né, que falavam sobre a gente. Né, os brancos falando sobre os negros. Então, sim, a gente pode ser protagonista das nossas histórias, escrevendo, dirigindo também. Né? Isso que eu acho muito legal no Jovem Expressão, porque eles incentivam que as pessoas realmente corram atrás, entrem no FAC, façam seus próprios filmes. Maíra, você acha que... eu queria saber o porquê do próprio Brasil não explorar tanto o próprio cinema. Como, por exemplo, tem histórias, às vezes, que não é lá tão legal, mas histórias como assim, que às vezes não explora tanto, não investe tanto, às vezes nem passa. A grande maioria dos filmes, por exemplo, os grandes filmes que são mais conhecidos do brasileiro, são, vamos dizer assim, a realidade como os outros países enxergam. Por exemplo, Cidade de Deus. Eles acreditam que o Brasil é só favela, o Brasil é Rio de Janeiro, o Brasil é no máximo São Paulo, vamos dizer assim. Eles acabam fugindo muito de... Às vezes é o Nordeste, mas bem estereotipado, isso, né? Por exemplo, eu ia usar ainda aqui, essa aqui, eu prometi eu xingar. Não, mas tipo assim, é muito bom criador desses filmes que acaba fugindo um pouquinho da realidade de como é que os outros países enxergam o Brasil, não o Brasil entende que o Brasil não é só samba, o Brasil não é só pagode, o Brasil não é só futebol. A gente tem, assim, é uma dificuldade grande, porque, como a gente estava falando, né? Há uma tendência muito maior de gostar de coisas estrangeiras, né? Se você for ver, as músicas mais escutadas no Brasil não são brasileiras. Se você for ver os filmes mais vistos, as séries mais vistas não são brasileiras. Aí, por quê? Aí isso aí vem de uma questão da formação do Brasil, né? Isso aí é complexo, das raízes do Brasil. Mas se, por exemplo, emissoras de TV ou empresas mais grandes começassem a investir mais na visão do próprio Brasil, mudaria isso, talvez alcançaria até grandes nomes. Não é como se eu mudasse aquele termo, em vez de ser American Lifestyle, não mudasse para Brasil Lifestyle. Seria maravilhoso se a gente conseguisse. Mas tem uma questão, está fugindo um pouco do nosso tema de direção de arte, mas eu vou falar um pouquinho. Assim. Tem uma questão que é o seguinte: vocês sabem como é que funciona a exibição de filmes na sala de cinema, por exemplo? Por exemplo, eu sou produtora. Aí, para o meu filme chegar na sala de cinema, eu tenho que ter contrato com a distribuidora. A distribuidora vai levar na sala de cinema e falar: quer exibir esse filme? Ele fala: quero, não quero, tá. Aí, como é que é? A exibidora, vamos supor lá, o Cinemark, ele fica com 50% do valor do ingresso. A distribuidora vai ficar, aí sobra mais 50% que seria para o lado de cada produção, né? A distribuidora vai ficar com 30% desses 50%. O produtor ficaria com 70%. Mas como eu
a maioria dos filmes que a gente faz são financiados via financiamento público, a gente tem que devolver uma parte. Ou seja, o produtor, no final das contas, recebe muito pouco. Para você conseguir alcançar a bilheteria, você tem que vender mais de 300 mil ingressos. O que para o filme brasileiro isso é raríssimo, você conseguir alcançar. E o exibidor fala assim, filme brasileiro não tem audiência, então não quero exibir esse filme. Aí se vem um novo Homem-Aranha, eles chegam com 3 mil salas no Brasil, sabe? E aí você fica sem opção, porque eles sabem que eles vão vender os ingressos. O exibidor, ele quer vender ingresso. Ele quer fazer dinheiro. Ele não está preocupado com a cultura brasileira, ele quer fazer dinheiro, ele quer pagar o negócio dele e lucrar. E a mesma coisa acontece na Netflix. Assim. Você vai assinar a Netflix porque tem o Maria lá ou porque tem a última série do sei lá quem, não sei nem mais quem, sabe? Você vai querer ver os caras lá. Então, isso é uma briga muito difícil, assim, porque é uma questão de formação de público. Tem que vir do Estado. O Estado tem que formar um público para querer assistir filme brasileiro. Não é uma coisa de uma hora para outra. Não adianta a gente botar só filme brasileiro no cinema e ninguém assistir. As pessoas têm que ir assistir. Não adianta ter lá no catálogo da Netflix, da Amazon, não sei o que, e ninguém assistir, entendeu? Tem que ter público para as pessoas assistirem. Só que como é que tem público? Fazendo. Então é tipo o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro. É uma coisa. Cultural, né? É mudança cultural e principalmente política. Só um pouquinho, já faço. Pode ser que viu? Tem uma, assim, não sei se vocês ouviram falar, mas o governo está tentando implementar uma lei para que os streamings sejam taxados, porque eles entraram no Brasil e eles não pagam nada. É tipo terra de ninguém, só lucram. Eles não pagam impostos como eu, pequenininha da minha produtora. Quando eu faço um filme, eu tenho que pagar imposto. É chamado Eles têm que ter escritório no país, um escritório físico, né, representação legal do país, e tem que pagar imposto que nem produtor. E aí, como é que tem gente achando que estão é? pagando isso os streams das casas de apostas. Sim, né? E eles mentem dizendo que o Estado quer botar censura, e não é verdade. O Estado só quer que eles paguem o valor desse imposto quanto eles Que eu pagam. pago, que seus pais pagam. E à medida em que o Estado regularize isso, o Estado também vai poder cobrar que exista uma cota de filmes nacionais. Em qualquer país do mundo decente tem isso. Por que a Coreia cresceu tanto o cinema coreano? Porque lá tem cota. Você não pode botar 100% dos cinemas com filmes estrangeiros. Lá tem, X filmes tem que ser, agora eu não lembro, se quiser 30%. Aqui no Brasil existe essa cota de tela, mas para cinema é 10% ao ano, é muito pouco. E aí existe uma cota para as televisões pagas, que isso foi, se não me engano, de 2013. O que mudou muito o nosso mercado. A gente começou a produzir muito mais por conta dessa cota, porque aí a Globoplay foi obrigada a produzir, né, para os canais de GNT, todos os canais pagos e tal. Mas o streaming não tem ainda esse percentual, essa cota mínima. Então, essa é uma luta também. Quando eles forem obrigados a colocar lá filmes, as pessoas vão assistir e falar, legal, esse filme brasileiro é bom, porque as pessoas têm muito preconceito com o filme brasileiro. Há uns anos atrás, se fazia, não sei se vocês ouviram falar, já em porno chanchada, tinha muitos filmes relacionados com sexo, mas isso é na década de 40, 50, 60. E só que esse preconceito ficou. E aí se fala que é ruim, tecnicamente que é ruim. E não é verdade. A gente Os bons roteiros são censurados. E assim, tem filme ruim de fora também. Tem um monte de filme ruim que você vai assistir estrangeiro. Claro que vai ter filme ruim no Brasil também, mas não são todos. Tem filme ruim em qualquer lugar. Vou só passar para ele, porque eu não... Eu ia fazer uma mudança tecnicamente. Como é que você trouxe aqui a completamente assim? Como é que não pode ser produção? Tá. Foi algo que você foi igual você voltar. Era que você aqui, ou foi igual assim, depois você matar isso aí, foi descobrindo. Tá. Já te respondo. Você era relacionado a isso ou não? Eu ia falar que, graças a ele, já consegui colocar com a minha aluna do Mário Laura, eu falava do Caixão. Sim. Depois eu sei que muita gente de Hollywood. Então, a gente tem a torcer o nariz, mas, por exemplo, a gente lá de fora, a gente vê o tanta gente que ama a cidade de Deus. Sim, a gente
muitas vezes é estudado lá fora e não é estudado aqui, sabe? É reconhecido fora. As pessoas se deram os filhos de fora que deixam Ó, ele me perguntou aqui, só que eu não sei se vocês escutaram, que eu bato da chuva, como é que eu comecei? Como eu falei, eu tenho esse irmão que é de cinema e ele é um pouco mais velho que eu, 3 anos mais velho, então ele começou um pouco antes. Ele começou a trabalhar antes, com 20 e poucos anos. E aí eu estava lá estudando e teve um set de curta que estavam precisando de uma estagiária de arte e eu entrei. Muitas vezes as pessoas entram numa área e depois mudam. Isso é o mais comum. Eu tive essa oportunidade de entrar na arte e nunca fiz outra coisa, só trabalhei na arte. Já era o que eu queria e fiquei. E aí são... Chefe é chefe, né, professora? Quem tem dom... Não, mas eu fiz assistência, eu fiz figurino. É porque tudo dentro da arte, mas eu fiz... O primeiro longa que eu fiz foi figurino, eu fiz cenografia. Aí até eu chegar a fazer a minha primeira arte. E eu ia... Só para uma coisa que eu ia falar para vocês sobre o filme, para a gente depois mudar e tal, que eu não sei se vocês repararam, mas nesse filme tem 2 trabalhos. Porque a gente fez todo o pensamento da direção de arte do filme e do espetáculo. Então, eu trabalho também, faço teatro também, adoro fazer teatro. E aí foi um grande desafio pensar num cenário de teatro que funcionasse para o filme. E qual foi o critério de decisão, né? Perguntou lá como causar estranheza. Qual era, o que a gente queria trazer com o filme? Trazer que profissionais da cultura tem toda uma técnica, um método de trabalho que emprega muita gente, né? Uma cadeia criativa, exatamente, porque tem uma visão de fora, né? Chamam a gente até de vagabundo muitas vezes, né? Então, assim, a gente queria aproveitar essa oportunidade desse filme para mostrar que, para você fazer uma peça de teatro, no caso, a gente estava mostrando aqui o processo do espetáculo, né? Você tem um monte de gente por trás que não vai estar lá no palco, mas que trabalhou muito para aquilo acontecer. E a gente queria mostrar também uma peça que chamasse atenção, assim, que brilhasse os olhos. Então, eu fiquei pensando, como é que a gente vai filmar esse espetáculo lá da cabine, né? Porque quando o Osvaldo chega, que é o Nando Cunha, ele está lá na cabine e fica olhando para o palco. Eu queria que ele tivesse uma sensação de uma coisa grandiosa. Então, eu pensei, vou subir o cenário. E aí a gente fez os andaimes, né? Subiu os andaimes e montou o cenário em andaimes para parecer uma coisa grande e tal. E, na verdade, andaime é super barato de você, né? Não é uma estrutura cara. O impacto para a gente para assistir também foi bem forte, porque a gente viu os ensaios, mas na hora que a gente só viu, vamos dizer assim, a peça mesmo, montada, com os figurinos, a gente só viu no final. Junto com ele. Junto com o marido, e a gente vai ficar juntos. Inclusive, eu até conversei com ele sobre isso, já que esse tipo de câmera, o visual, tudo aquilo como foi construído até o momento que realmente no teatro, a atuação o musical, tipo, deu uma dimensão muito maior. Parece que quando estava na cena, que nós estávamos olhando pela visão dos olhos, parecia muito que eu estava na cena, vendo como se estivesse realmente lá, sentindo toda a cena, vendo aquilo ali, como se estivesse na minha frente. Muito legal. A intenção do diretor era essa, assim, de levar a gente junto com ele, né? Era justamente isso. A gente só vai revelar. Até revelou ali no camarim, na viagem, o figurino revelou um pouquinho antes da Elsa e da Maria, né? Mas a gente só teve esse impacto junto com ele. Por isso que a gente sente lá. Né? A ideia era trazer junto. E aí, o trabalho, então, é conjunto entre direção, fotografia e arte. Porque vocês viram ali toda a iluminação do palco, o diretor de fotografia do filme, que é o Helder Júnior, ele iluminou a cena, iluminou lá a cabine de luz, não sei o quê. Mas ele é um técnico, né, um diretor de fotografia de cinema. Ele não é de teatro. Para essa cena específica, a gente teve um iluminador de teatro que montou toda a iluminação do palco. Então, você vê como é um trabalho detalhista, assim, para a gente conseguir chegar no resultado que a gente gostaria. Então, inclusive aquelas pessoas que estão sendo filmadas ali, eles estavam trabalhando mesmo. Afinando os refletores e tal, eles estavam trabalhando mesmo. Porque ele aproveitou que estava montando e fez aqueles planos ali. Então,
A intenção era mostrar como é que Mostrar você que faz. existem inúmeras etapas, não é só aquele trabalho de fundo. Ensaio, processo. Aí o cenário a gente foi botando aos poucos, né? Quando começa o primeiro ensaio, tá o palco vazio. Aí depois tem os tonéis, aí depois tem uma bicicleta na cadeira. Aí ele vai indo devagarinho até que você para. E o cenário, ele só acontece mesmo com luz. Isso é uma coisa muito importante de pensar. Não existe direção de arte sem direção de fotografia. Tem uma premissa máxima da direção da luz, né? Que é uma coisa física, na verdade, é que não existe luz sem anteparo. E sem luz não existe nada, só o breu. Né? Se a gente não tem a luz, a gente não vê. E o diretor de fotografia, ou a diretora de fotografia, precisa dos nossos cenários, dos personagens, dos objetos e tudo, para iluminar. Então, é um casamento a três, assim, diria. Três alunos. É direção, que é a direção que vai escolher como enquadrar, vai escolher, assim, a gente propõe, mas vai escolher o estilo. E A sensação de passar. a sensação, isso, né? A gente poderia ter feito esse roteiro de várias outras formas. Isso, por exemplo, da atriz falar diretamente com a câmera, foi uma escolha do diretor. Quebra da quarta parede. Ela quebra a quarta parede, que não é muito comum no cinema. Vocês conhecem esse termo quarta parede? Sim. Ah, legal. Essa aula faz Todo mundo vê. Deadpool. A gente faz bastante isso. No quê? Deadpool. Ah, sim. Faz muito isso. Seria bem frisar nos outros projetos que tem a assistiu, falar desse recurso, né? Da quebra da quarta parede. Da quebra da parede. Que é um recurso que não é muito usado no cinema. Tem uma outra série também, que agora eu esqueci da... Fleabag. Não sei se vocês assistiram. Que é de uma... Ela é diretora, atriz. Fleabag, é muito legal. E ela quebra toda hora nesse estilo, é uma série inteira. Então, assim, é uma forma de você colocar o protagonista, o personagem, em uma identificação direta, né? Como se ele criasse um vínculo ali direto com o espectador, porque os outros não estão escutando, né? Você entra na cabeça do personagem. Vocês têm mais alguma curiosidade sobre esse filme, alguma coisa que a gente vai fazer um intervalo e falar depois? Mais alguma coisa? Querem falar sobre o filme? Qual foi o tempo de filmagem? Tempo de filmagem, 2 semanas. Nossa! Foi super corrido. Foi assim, maratona. A gente chegava e olhava e falava, corre, que era muita coisa para filmar. A gente ficou 1 semana no teatro. Foram 6 dias no teatro e o resto fora. Sempre tem. Está perguntando se muita coisa que a gente gravou se foi cortada na montagem. Vamos fazer uma intervalinha então, até para eu achar essa boa. Porque eu não sei o que ela fez, ele fez. Como é que eu mudo aqui? Eu estou tentando Eu pedi, eu enchi o saco. Aí eu vou mandar um recado no celular Eu enchi o saco, você sabe? pra eu pegar. Tá? Aí, eu vou mandar um recadinho pra você instalar o aplicativo e aí eu vou mandar eles. Eu gosto de foto do pra você, Eu vou fazer orações na conversação. Essa semana o cara foi marcando, né? Glória a Deus. Eu quero mandar um amigo. Claro! Ah, gente, alguém papel toalha aí em cima do armário. Né? Eu toco nada. Ah! Foi Gente, vai voltar. Você não precisa, eu tirei. Aí eu falei que ia comentar. Vamos voltar. Eu falei que ia comentar uns outros trabalhos, né? A Simone já falou aqui desse filme, o último Cine Drive-In. Só para vocês sentirem outros climas, assim.
E aí eu coloquei aqui a paleta de cores do filme, para vocês verem o quanto ela é diferente do outro, né? Por que da escolha dessa paleta? Esse filme, diferente do Maria, a gente queria trazer uma coisa mais datada, assim, uma sensação de que ele parou no tempo, então os personagens têm uma melancolia. Conta um pouquinho a história. Tá. É a história de um rapaz que é chamado Marlon Brando, em homenagem ao ator, que é filho do Almeida, que é esse personagem que interpreta o Otton Bastos, que é um dos grandes ícones do cinema brasileiro. E o Marlon Brando, ele vem para Brasília, de uma cidade do interior do Goiás, ele vem para Brasília porque a mãe dele está fazendo um tratamento de câncer no agarrão. Só que ele vem para Brasília e ele vai procurar o pai, e o pai dele é dono do drive-in. E é um pai que ele não vê há muitos anos. Então, é uma história de reencontro entre filho e pai, e uma história também de uma declaração de amor à mãe também, porque ele muda completamente a vida dele, em função dessa vinda para Brasília. Aí eu não vou contar muito mais, porque eu vocês assistirem, mas é uma história que a gente realmente filmou no drive-in. Quem aqui já foi assistir o filme do drive-in? Vocês sabem o que é drive-in? Realmente é o último drive-in do Brasil. Do Brasil, e tem uma história curiosa, porque quando a gente filmou, ele era o último da América Latina. E aí, esse filme foi exibido ele foi exibido em Punta del Este, ele circulou muito, foi em vários países. Assim. Ganhou um concurso Netflix. Ele ganhou o prêmio Netflix, acho que foi em 2015. E aí ele ficou vários anos na Netflix, aí saiu o contrato, acabou, eles renovaram por mais uns anos, mas agora o contrato acabou. Eu fui um caso, então me conheci no próprio drive-in. Foi. E foi assim, uma das situações mais emocionantes da minha carreira, assim, porque a gente estava lá e eu estava do lado do Otton assistindo numa cadeira do lado de fora. Porque lá você também pode assistir do lado de fora do carro, não é só dentro do carro. E aí, quando você está dentro de uma sala de cinema, num festival ou numa estreia, você está ali do lado das pessoas, você vê a reação, mas você estava todo mundo dentro dos seus carros, né? Aí a gente ficou assim, agora, né? Aí as pessoas começaram a buzinar, então as aplausos foram buzinas, piscar o farol do carro estava lotado. Drive-in é tipo cinema É um cinema a céu aberto, que você vai, era uma coisa muito comum. Antigamente tudo que era lugar. Gente, aqui funciona ainda, do lado do Buriti. Do lado do Mané Garrincha. Ele funciona diariamente lá, só que você tem que ir com alguém de carro. O ideal é que não vá mais de 2 pessoas, porque senão alguém fica atrás e não consegue assistir direito. Ou você vai e leva cadeira, leva canga e senta do lado de fora, porque tem uns alto-falantes lá, dá para assistir assim também. É muito interessante, assim, uma experiência única. Assim. Às vezes eu pego minha filha de pijama mesmo e a gente vai pro drive-in, como se você sair do carro. Você vai ficar lá no artista, a gente usava drive-in para namorar. Tem isso também. Tem gente que vai pro drive-in e estaciona de ré lá no fundo. Vai ver se nenhum. O filme passa longe, é só um lugar seguro para vocês estacionarem. Vamos ver na vez, galera. E aí, na época que a gente estava fazendo esse filme, o drive-in estava correndo o risco de ser demolido. Porque é uma área muito grande. É uma área de estacionamento, assim. Agora não sei, acho que cabe uns 500 carros. Não sei se tanto. É uma área grande, assim. E aí tem muita especulação imobiliária. Está ali do lado do autódromo, do lado do Mané Garrincha. Eles queriam abrir lá um estacionamento pago. E queriam construir a tela. E a gente quase que... Eu cheguei a começar a orçar quanto seria para construir uma tela em outro lugar. Foi uma tensão, assim. Certo, ainda. Uma loucura. Aí, na época, com a nossa movimentação, que todo mundo começou a ficar sabendo que a gente estava fazendo filme, aí veio o pessoal do IFAM conversar, aí começou uma movimentação e hoje o drive-in é tombado. Ele é o patrimônio. Graças ao filme! Ele é o patrimônio do DF. E aí, assim, a rigor, ele não pode ser demolido, né? Porque ele tem esse tombamento como vocês fizeram uma campanha de os pais que vocês levaram vocês então. Perderam a chance. Quem é amigo que tem carro aí,
vai arrumando. E é um pedaço da história do cinema. Então, esse drive-in, ele é da década de 70. E é por isso que a gente trouxe essa paleta, era para trazer uma coisa mais datada. No filme, o drive-in está também decadente, assim como ele estava na época. E aí, enfim, não quero contar a história do filme, mas eles, de alguma forma, fazem ele reviver um período feliz. O auge. No auge. Então, assim, a paleta é toda desaturada, é dentro de tons de azul e marrons e beges. E o filme todo tem essa pegada mais nostálgica. Mesmo que no final ele faz um pouco. Ele tem uma cena um pouco mais alegre, também é bem emocionante, porque a gente chora. O Iberê tem essa característica do cinema dele, de fazer um cinema bem para o público, assim, que comunica bastante. Então, é comum essa identificação, assim. Sim, eu sei. Uma pergunta. Olhando as últimas coisas da paleta, e a fotografia dentro desse veículo aqui, parece um tom de fotografia envelhecida, né? É de propósito, tem um granulado, tem uma sete, assim, né? Ele é mais amarelado. E ele foi filmado naquela época que Brasília, há pouco tempo atrás, né? Que Brasília fica toda marrom, a gente tem aquele ar pesado, né? Foi filmado em agosto. Entre julho e agosto, que é só poeira, que era isso mesmo, né? Para pegar essa Brasília seca. É uma curiosidade meio fotográfica, né? Virou até uma tendência, né? O opaco, né? Essas cores mais, né? Mas é porque a tecnologia das câmeras na época, das lentes, né? Só permitia a galera captar as cores dessa forma, né? Não tinha ainda toda a digitalização, a tecnologia nítida que a gente tem hoje, né? Esse aqui já é digital. Ele não foi em película. Mas do conceito, né? Foi conceito, Foi a ideia disso, de resgatar isso. Embora ele seja um filme contemporâneo, né, não um filme de época, mas ele trazia essa atmosfera como se fosse um filme de época. Aí já um filme. Adoro esse filme! Já um filme bem diferente, que eu fiz um filme de aventura, que esse tem o Bruno Gavias, que é o protagonista, é um filme de viagem no tempo. Ele tem até um filme do Super-Homem que é isso também, né? Ele é um estudante de física, um doutorando em física, e quer estudar uma possibilidade de voltar no tempo para salvar a sua amada. É tipo o Super-Homem. Então, o filme vai e volta, assim. Ele tem esse nome de loop, porque ele é meio circular. E a gente tinha uma pegada nele mais pop, mais divertida, assim. Apesar de ser um tema pesado, de morte, ele traz um pouco essa atmosfera da aventura, né? Então, por isso que eu quis trazer uma paleta mais vibrante, mais alegre, mas tem uns momentos também, quando a gente volta no tempo, que a gente faz uma coisa mais nostálgica. Acho que é um filme americano mesmo. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Então, assim, para mostrar dois filmes bem diferentes um do outro, né? E aí, você só de ver essas imagens, poucas imagens do filme, já te traz uma outra sensação, uma outra atmosfera. Aqui, eu estava falando que eu faço teatro também, quis trazer para vocês só um exemplo de espetáculo de teatro. Eu já vi esse espetáculo. Lá no CCBB? Lá no Sesc. No Sesc? Não sei se é esse mesmo. Chama Abigail e a Girafa. Mas era um parecido, eu acho. A gente apresentou em 2020. E só para vocês verem assim também, aqui é um espetáculo de teatro, mas que também tinha projeção. Tem uma animação no fundo. Então aqui a relação do cinema com o teatro. E era um espetáculo infantil. E a ideia era trazer uma coisa bem assim, de cores fortes e vibrantes, essa girafa que conversa com essa menina. E assim, eu gosto muito desse espetáculo. E aí, para falar um pouquinho mais de como é que a gente trabalha. A gente pode filmar em estúdio ou em locação. Ao longo da história, assim, do cinema brasileiro, teve um período que se filmava basicamente em estúdio. Antes dos anos 50,
era basicamente se filmava em estúdio, pouca coisa saía para filmar em locação. Vocês sabem o que é locação? Já escutaram esse termo? Já, né? Então, por que isso? Tinha várias questões, mas uma delas era uma questão técnica. As câmeras eram muito pesadas. Então, você não conseguia fazer como faz hoje, pegar uma câmera, filmar aqui. A câmera era um trambolho, você filmava em película, você não tinha uma mobilidade. Quando nasce o cinema, a câmera ficava fixa. Você não conseguia nem fazer movimentos. Então, era basicamente o teatro filmado. Você fazia o cenário em frente aqui, era quase um palco, e você filmava. O cinema de ficção, ele nasce com o cinema fantástico, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas eram filmes de fantasmagoria, muitas coisas relacionadas ao circo, que dois cineastas franceses, que hoje em dia tem uma discussão, porque sempre se falou que o Méliès foi o criador do cinema de ficção, mas hoje em dia voltaram a estudar essa origem e viram que, na verdade, é uma mulher, a primeira a ter feito um filme de ficção, que é a Alice Guy Blanchet, e ela faz um cinema maravilhoso e também é fantástico. Ela faz... Francesa. Ela fez antes do Méliès. E é porque o cinema foi inventado na França, né? Pelos irmãos Lumière. Eles faziam filmes de documentários. Assim. Chegava aquela câmera, trambolho, botava a câmera parada. Aí, não sei se vocês já ouviram falar nessa história, que eles filmaram um trem chegando na estação. Que é um dos primeiros filmes da história. Filmar só coisas simples do que acontecer e ser um filme isso já. E vocês sabem que as pessoas saíram correndo do lugar na hora que acharam que o trem estava entrando. Você contou, né? A primeira vez que ele foi projetado foi num café, para quem não ouviu, na França. Projetaram lá numa parede e as pessoas acharam que o trem estava entrando mesmo. Porque você nunca viu nada como aquilo. Onde é que as pessoas iam para se divertir? Teatro, ópera, espetáculo musical, mas nunca tinham visto algo assim. A foto estava começando a surgir, e era foto fixa, né? Com uma imagem ainda muito sem nitidez, assim. Então, o cinema já nasceu fantástico. Vocês sabem a diferença de cinema realista e fantástico? Sabe, mas não. Vocês sabem os gêneros? Todo mundo fala, o que você prefere, por exemplo? Gênero de cinema. Ficção, drama, comédia, aventura, terror, suspense. Então, esses são os gêneros que já foram se desenvolvendo, né? Mas lá no início, a gente tinha o documentário, que era isso, a câmera tá ali, chega o trem, as operárias saindo da fábrica, situações do cotidiano. Né? Depois os documentários foram se desenvolvendo também. E os filmes de ficção também, eles foram criados. Não, foi só uma energia. Mas pode não, foi só um... o computador continuou aqui, mas aqui voltou. A luzinha. Acho que é só ligar de novo. Eu acho que só esquentar. Então, assim, ao longo grande parte da história do cinema se filmou muito em estúdio. A partir mais ou menos dos anos 50, dos anos 40 e 50, na Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, eles começaram a filmar a realidade. Porque os cineastas falaram, não faz sentido a gente pegar e criar uma realidade dentro do estúdio, sendo que a gente tem a população com fome, as cidades destruídas, pós-Segunda Guerra. A gente tem que filmar a realidade, era aquilo que a gente estava falando aqui, né? O que as pessoas estão passando de fato. E esse movimento é chamado neorrealismo italiano. Eles levaram as câmeras para filmar na rua histórias de pessoas comuns, histórias de pessoas reais. E essa tendência de filmar em externas se expandiu para o mundo todo. Na França teve um movimento chamado Nouvelle Vague, aqui no Brasil teve um movimento chamado Cinema Novo, e com isso, essa tradição de se filmar em locação se estabeleceu no Brasil. Hoje, a gente filma muito mais em locação do que em estúdio. Vantagens e desvantagens de filmar em um e no outro. Em estúdio, por exemplo, a gente não teria esse problema da chuva, da luz, do barulho, não sei o que, você está totalmente ali seguro em relação a interferências externas. Depois que eu bem mais aqui no está escurecendo. Você está com controle para tal situação.
mas, por outro lado, você não tem essa realidade da rua, né? Assim, quando me perguntam onde você prefere filmar, eu falo, depende do projeto. Porque é muito bom também quando você chega numa casa, aí você está tudo planejado, você lê o roteiro, aí você chega numa casa e fala, isso aqui é muito mais interessante. Aí tem uma parede que já está pronta, sabe, tem outras coisas que você pode ganhar ali de presente da locação que te oferece, mesmo sem você ter pensado nela. Mas filmar em locação tende a ser mais barato, porque você não tem que construir os cenários. Você acha? Tende a ser, mas depende, é isso. Se você tiver uma casa, se tiver mexendo tudo e tal, pode ficar mais caro. Se tiver muita interrupção também, o tempo que você perde pode ficar mais caro, né? Então depende, né? Professores, aí a gente pode ver na visita técnica, né? Da locação, negociar energia. Mas tem coisas que não dá para saber. Uma vez que filmar no BDA, era para acabar, sabe, gente? No meu filme, produtora de atriz. E aí a produtora esqueceu de averiguar em volta. E estava tendo show de pagode lá no Maneirantes. Eu perdi os 3 dias de locação. Eu perdi mais ou menos uns 30 por aí também. Tem isso, assim, que aí realmente ficou bem mais caro. Você não conseguia filmar nada. E aí, em relação ao estilo que a gente vai criar na arte, né? Você tem o realista, você tem vários, né? Mas eu simplifiquei aqui. Estou chamando de fantástico tudo que é fora da realidade, tudo que é estilizado, tudo que você vai criar uma realidade à parte. Um mundo que não funciona com as regras do nosso cotidiano. Então, tem que pensar, né? Como criar esse estranhamento. Então, esse estranhamento você vai criar, é como se você criasse uma regra de um jogo que você vai estabelecer com o espectador, a partir dessas referências, dessa estética que você vai propor para esse filme. Às vezes ele vai, às vezes ele não vai. Acho que ele só obedece o dom. Aqui que eu estava falando para vocês, né, que no início, agora é só ir passando para o lado aqui? Tá, eu vou passar bem rapidinho. Que era basicamente no início, era basicamente um teatro filmado. A partir de 1908, a câmera começa a ganhar mais mobilidade, e aí a gente tem os cenários construídos, pensados já para o cinema, e não só cenários de teatro filmados, né, que são grandes filmes do início do cinema mundial, com muita figuração, cenários grandiosos. Mas tudo estático, né? Mas já você conseguia levar a câmera, né? Você conseguia fazer movimentos laterais, mas não o que se faz hoje. Né? Maquete. Esse filme é uma referência para tudo que é feito até hoje de cinema futurista. Se usa esse filme de 100 anos atrás. É impressionante. Eles fizeram diversas maquetes em vários níveis. Tinha uma maquete do tamanho dessa mesa, maquete desse tamanho, maquete de 2, 3 metros. Eram várias maquetes manipuladas igual fantoche, assim. Nossa, naquela época deve ter sido... Não, eles desenvolveram uma técnica toda, que hoje você faz tudo com animação no computador. E ainda fica pior. Esse filme é fantástico, assim, fantástico mesmo e fantástico em todos os sentidos. É obra-prima. Para quem gosta de cinema, tem que assistir. Eu vou olhar aqui, mas eu acho que ele está... Outros Ele deve estar no filmes, YouTube, sim. uns que eram gravados de vídeo, essa Godzilla, Ah, sim, também tem maquete. Em relação à direção de arte, eles criaram muitas técnicas que foram sendo usadas por muito tempo. E em relação ao estilo, a gente até hoje volta nessa fonte. Referência estética, a gente volta muito aqui. O C3PO do Star Wars. Tem muita coisa. Essas passarelas, esses carros flutuantes, arranha-céus, isso em 1920... A 25, acho que ele estreia. Ele foi filmado uns anos antes, sim. Você não tinha isso, né? É tudo criado mesmo. Falei para vocês aqui o Nosferatu. Para quem gosta de filme de terror, aqui
É a maior referência de todas. bom. É esquisito, assim. Eu imagino muito conhecido esse personagem que chamou muita atenção. Sim. Aí já indo para um cinema mais melodrama, drama, história do cinema hollywoodiano, né? E aqui ele foi colorido todo posteriormente, Technicolor. Foi colorido depois. Foi. Por isso que tem uma coisa tem alguma coisa que você sente estranha, né? As cores não são muito reais, né? São muito reais. É todo em Technicolor. Aí aqui, Eu adoro. que eu estava falando para vocês do neorrealismo italiano, quando foram filmar nas ruas, os cenários das cidades destruídas realmente. Esse Ladrões de Bicicleta foi meu filme predileto por muitos anos. Assim, hoje eu nem sei qual é, mas esse ficou muitos anos na minha vida. Aqui, para falar de uma pegada mais recente, de um filme mais desse período moderno, que aí é um cinema fantástico, usando já muita tecnologia, mais próximo do que a gente conhece hoje. Aí os novos Star Wars dão um salto em relação à tecnologia, né? Mas eu mesma prefiro esses aqui. Aí, para falar de direção de arte que chama muita atenção, não sei se já ouviram falar desse diretor, que é o Wes Anderson. Ele cria umas simetrias perfeitas, assim. Tem que ser exatamente simétrico, trabalha muito com as cores. Ele trabalha assim, uma cena é rosa, aí tudo é rosa, outra é amarelo, são tons de mostarda. É bem... assim, todo mundo que fala de direção de arte... Hã? Esse aí é que assina, que vira nesse dia, Wes Anderson. Ele é assim, uma grande referência como diretor para direção de arte. Porque ele tem um estilo próprio. Assim como outros diretores, como o Stanley Kubrick. Se a gente está falando de filme de terror, aí tem o Drácula. E esse aqui, eu não gosto de filme de terror, mas esse aqui eu assisto. Eu assisto e gosto até hoje. Para quem não assistiu, assim, assista. Duvido não cravar a unha na cadeira. Assim. Você fica... É impressionante. O Kubrick, que é o mesmo diretor do Iluminado, ele era um diretor perfeccionista. Ele fez a fotografia, no caso, né? Ele tinha muita função. Todo mundo que trabalha com ele diz que era insuportável nesse sentido, que ele era muito perfeccionista. Ele gravou várias cenas, sabe? Sim, muitos takes de cada plano. E aí esse é um filme futurista, né, rodado em 68. Se a gente pensar que o homem foi para o espaço a primeira vez nesse ano, né? Então, e ele já tinha uma visão do espaço, ele criava umas imagens assim. Eu já vi o pessoal teorizou que o homem não foi para a Lua e chamaram ele para fazer a filmagem do mundo na Lua. Tanto que ele era realista, né? O cinema dele convencia tanto que acreditaram nisso. Aqui é Kurosawa, um outro diretor assim que explode os olhos. E esse filme se chama Os Sonhos. É belíssimo, assim. Ele tem filmes de diferentes estilos. Ele tem uns filmes mais duros, assim, uns dramas mais pesados. Mas esse aqui é uma obra de arte. Não sei se você já viu. Sonhos? Você que é da arte já. É belíssimo. Aí aqui um filme que imagino que vocês não conheçam, mas com a Madonna atuando. Era um filme que tinha uma pegada muito assim, pop, muito pop. Um filme de investigador, mas de femme fatale, que tem uma relação com o cinema noir, de investigação, mas super colorido, para a gente pensar que dá para fazer filmes do mesmo tema, mas de formas muito diferentes. E aqui tem muita maquiagem de efeito, envelhecimento, máscaras faciais, muita cicatriz. Aí, eu estava falando para vocês, né, da direção de arte no Brasil. No início, a gente tinha essa direção de arte que filmava em externa, mas eram filmes mais simples em relação a
a direção de arte. E a gente tem depois a Atlântida, que aí era um grande estúdio que produzia grandes filmes de comédia e que tem essas duas figuras aí, do Oscarito e o Grande Otelo, que era uma dupla de comediantes assim, fantástica. E até hoje, se você assiste um filme deles, não tem como não rir junto e não criar uma empatia com eles, que era muito bonita a relação desses dois. Eram como se fossem dois palhaços mesmo. E aí eles fazem filmes de diferentes temáticas. Tem um que é Romeu e Julieta, que é o Grande Otelo é a Julieta e o Oscarito é o Romeu. É muito engraçado. E o Grande Otelo, não sei se vocês sabem, mas ele tinha mais ou menos o meu tamanho, bem magrinho. E era uma figura assim, espivitada, um dos grandes atores do nosso cinema. O Grande Otelo é uma canalice. E a Vera Cruz, mais ou menos nesse período, fazia uns filmes, era assim, a Atlântida fazendo as comédias escrachadas e a Vera Cruz fazendo os filmes considerados mais sérios, dramas, filmes cangaço, umas aventuras, e muito dentro de estúdio, filmava basicamente dentro do estúdio. Como é que fazia naquela época? Era estúdio, Não sei se vocês ouviram falar que filmaram o Alto da Compadecida 2. Vocês viram? Acabaram de filmar. Acabaram de filmar, não, foi ano passado, mas há pouco tempo filmaram. Eles filmaram todo dentro do estúdio, com 360 graus de painel de LED. Nossa! Produção quente. Quase não tem, né? Quase não tem. 360 graus de painel de LED, se você olha as fotos de making off, você vê que tem uma diferença, porque o que eles fizeram? Eles construíram, né, toda a parte do chão e uns objetos que estão aqui mais próximos dos atores, as casas e tal, mas dali painel de LED. Todo vai ser educação gráfica? Todo, não, já durante a filmagem já está, não é croma, já está projetado durante a filmagem. Já estou filmando assim em Hollywood. Já, isso para nós foi novidade, mas ele já filmou Esse filme assim. aí do Deadpool foi todo filmado assim. O que é a diferença de você filmar com croma? Antes você filmava com croma e depois substituía por outra imagem. Aí você tem lá a astronauta no espaço. Aí no capacete dela ficava o reflexo verde do croma. Agora não, já fica o reflexo do espaço. Então facilitou muito a voz e a filmagem também Fica mais realista. fica mais realista. Nessa época que não tinha nem cinema digital, não tinha nem vídeo, como é que eles faziam? Vocês têm ideia para filmar estúdio e ter perspectiva? Como é que eles filmavam nessa época que não tinha croma, não tinha nem vídeo, era tudo em película, não tinha nem computador, né? Como é que eles filmavam nessa época? Quer dizer, existia computador para as grandes empresas, mas não existia para o cinema. Era tudo, você filmava, revelava o negativo. Vocês têm ideia de como é que faziam? Uma tela assim, como se fosse uma foto enorme. A gente não conseguia imprimir em grande formato. Essa coisa de pintada à mão. Era tudo pintado à mão. Como era feito no teatro ao longo da história, né? Antes do cinema, era tudo pintado à mão. Então você tinha uma série de artistas plásticos que pintavam, fazia do céu, terra, toda a profundidade, montanhas. Tem um filme que eu adoro, que é o do Hitchcock, que se chama Festim Diabólico. Você que gosta de suspense? Festim Diabólico é o filme todinho dentro de um apartamento. E é muito legal de ver, e filmado em película, em 16. Como é que eles fizeram o filme? Como se fosse um plano sequência. Vocês sabem o que é plano sequência? Sim. Como se não tivesse corte. Mas na época era impossível fazer um plano de sequência. Era impossível fazer um plano de sequência de 70 minutos. Eu acho que tem 70 minutos. não conseguia completar. Não, porque o rolo de 16 acabava. Então como é que eles faziam? Tá aqui num plano, não sei o que, aí vinha e fechava numa roupa escura. Aí começava a rodar o próximo plano saindo do mesmo lugar. Então, fazer essas transições que você faz hoje digital, fazia ali com um jogo de câmera. Então você parece que tem um filme num plano de sequência,
das janelas, porque o filme começa, as janelas estão todas abertas e é diurna. Como é que eles faziam? Eles estavam cheios de painel pintado lá fora. Na hora que você corta, num momento desse que fechou e cortou, eles trocavam. Então você tem a passagem do tempo, do céu indo avermelhando até ficar noite, com painéis pintados na janela. Jura, meu Deus, né? Se a gente acha que hoje é difícil, isso aqui não era. Aí eles iam mostrando, aí eu não tinha questão, era móvel, então. Era móvel, era do estúdio, tudo móvel, eles iam trocando os painéis. E é a coisa mais linda, porque tem chaminézinha saindo fumaça. Se você presta atenção, eu falei para vocês, meu objetivo aqui hoje é fazer vocês assistirem aos filmes reparando nessas coisas. Se vocês assistirem esse filme agora, vocês vão reparar. É quase como se fosse um, sei lá, stop motion. É, mas não é, né? Mas aí corta e troca. Você que pinta e desenha, Max, imagina que você tem que retocar o filme na mão. Cada segundo eram 24. Mas nesse caso que eu estou falando, era um painel pintado no fundo. Grandes painéis no cenário. No filme, você falou que tem que retocar no filme. Em algumas situações se pintava no próprio frame. Caramba, é um No filme da atualidade não, por exemplo, já foi lançadinho, que foi agora lançado. No caso que ele teve muito alto, tipo, ele foi tudo feito à mão. Só fizeram massinho, mexendo com ele. Demorou, acho que 20 anos para lançar agora. Coraline. Coraline também. O Tim Burton tem também. A Noiva Cadáver, eu acho que é também. Aí eu estava falando do Otton Bastos, né? O Otton Bastos é o protagonista desse filme, assim, é um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro. Hoje, assim, não sei se o público de hoje gostaria, porque é um filme mais difícil. É cinema novo, assim, se você vai em qualquer museu de cinema do mundo, esse filme está lá. Porque ele foi uma referência, assim, ele foi para Cannes, ele foi um filme que ele revelou o cinema brasileiro para o mundo. Assim. Aí a gente falou do Marco Naim, esse me traumatizou. É um filme, digamos, muito doido, assim, né? Ele nasce, ele pare já adulto. O Paulo José pare ele já adulto. É um filme muito doido. A questão é a idade, gente. Ali eu estudei no 16, no MEC 2, aí abriu um cinema, ali no centro da Ceilândia, abriu um cinema que ele chamava lá, eu esqueci o nome. E aí depois virou cinema pornô. Igual Cine Carinha. Cine Hits, virou cinema pornô, e depois Cine Igreja. Aí eu tava lá ali debatindo no centro também. Eu tinha 11 anos na professora de história. Eu lá na escola de cinema. Aí eu levo muito pra ver na minha Gente, mas não dá. Tem cena de sexo, tem um monte de coisa. Sim, mas a gente tinha 11 anos. Ele deve ser para 16 anos esse filme. Aí eu fiquei traumatizado com esse filme. Para traumatizar mesmo. Mas você já reviu ele depois? Já. Aí você destraumatizou, não? Sim, mas eu segurei Você fica aquele trauma, né? Aquela memória. A gente estava falando de filme de terror, né? Esse filme do Hector Babenco também. Esse filme, olha a data dele, 1985. Foi a primeira vez que no Brasil teve a assinatura de uma direção de arte. Como é que era antes disso? A gente tinha cenografia, tinha assinatura de figurino, de maquiagem, mas quem produzia, a produção ajudava a cenografia a realizar o trabalho, mas você não tinha a função da direção de arte. Aqui foi a primeira vez que passou a se assinar essa função no Brasil. Em Hollywood, E o Vento Levou, que é de... Agora eu esqueci, acabei de botar aqui. Uns 30 anos antes já se assinava a direção de arte, só que lá eles chamam de production design. Então, assim, para vocês verem o tempo que demorou para se incorporar essa função.
A gente ainda tem várias coisas diferentes, assim, da forma de se trabalhar de Hollywood. Não só os orçamentos, mas, assim, de estrutura de equipe também. A gente trabalha de alguma forma diferente. Mas isso aqui é bem marcante, assim, o tempo que a gente demorou para reconhecer essa função, né? Eu vou, minha gente, até, ó. Eu vou buscar minha filha lá, mas assim, vou voltar para a semana. Tá bom. E aí a gente tem aqui o Cidade de Deus. Esse filme é um dos filmes, assim, talvez mais vistos da história do cinema brasileiro, fora do Brasil. É porque ele estava bem na hora do tiro, aí tem esse brilho, uma faísca lá. O que a gente tem aqui? A gente estava falando, né, de retratar esse Brasil que está aí no Cidade de Deus. E que é um Brasil muito vendido para fora. Se você for ver, não tem uma cena em que esses atores não vão brilhando. Eles estão sempre suados. É como se em nenhum momento as pessoas lavassem o rosto, tomassem um banho. Tudo bem, Rio de Janeiro é quente, mas assim, não é toda hora que você está brilhando. Se você vê o making-off desse filme, tem assim, assistente de maquiagem passando óleo na figuração todinha. Porque o óleo, ele traz sensação de calor, de sensualidade, né? Traz essa atmosfera do Rio. O filme é de época, né? Ele se passa em 70, 80 e 90, se não me engano. Então ele tem esse aspecto de filme de época, mas ele é muito forte. Né? Ele tem um ritmo muito contemporâneo, ele tem, em termos de linguagem cinematográfica. E o Toulé, que é um dos grandes diretores de arte do Brasil, também fica o nome dele, ele trouxe um realismo muito forte assim, dentro da direção de arte, mas com certo embelezamento. Acusaram o filme de ser publicitário, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E falavam que muito filme tinha uma espécie de publicitário, pelo ritmo das câmeras, pela forma de atuação. Só uma curiosidade, vocês viram a paleta de cores? Ela está bem próxima, olha como uma paleta de cores pode ser usada para coisas totalmente diferentes. Ela é muito próxima daquela paleta de cores que eu usei no último Cine Drive-In, né? Só que o outro é um filme totalmente diferente. É um filme mais parado, com câmera parada, planos abertos. E esse aqui não, é planos super rápidos e dinâmicos. Então, não é uma cor que vai definir o estilo do filme, nem a atmosfera. São vários elementos juntos. É a cor junto com as referências, com o estilo que você quer. Então, é tudo isso junto. É incrível como a última fotografia inferior da esquerda é igual as fotografias que eu tenho da época, dos anos 70 e início de 80. Sabe? Parece que foi feito nos anos 2000. Quer dizer que esse filme se passa nos anos 70? 70, 80, 90. Aqui, para falar um pouco mais de uma cenografia construída, assim. Castelo Rá-Tim-Bum, eles construíram um castelo dentro de um estúdio. Era um galpão gigantesco. Não era nem um estúdio, era um grande galpão. Eles construíram um castelo enorme. Eram 2 diretores de arte. E que, assim, é um trabalho que é referência na direção de arte do Brasil pela grandiosidade que eles fizeram. A direção de arte é da Vera Burger, junto com... Eu esqueci de botar o nome. Gente, esqueci o nome do outro. Esqueci de colocar o nome do outro diretor. Cláudio Coelho. Fala o diretor que tá lá? Não. Lá em cima. Eu vou olhar Aí trazer para uma coisa mais contemporânea, assim, o Sintonia se passa em São Paulo, né? Mas ele tem uma referência grande com Cidade de Deus, por causa do ambiente, temática e tal. Mas eles tentaram trazer uma coisa mais São Paulo, né? Então, no estilo, na forma de se vestir e tal. E também tem uma lei atual, né?
Então, a gente falou, a cidade de Deus é de época e esse é atual. Aí aqui, para fazer uma... A gente falou do Sintonia, né? Que é uma série jovem brasileira. Aí, para falar de uma série jovem, essa série é inglesa. E ela é muito interessante. Eu não conheço, ela é simuladora. Eu assisti muito episódio, porque... Experiência é super legal. E é muito sobre as conversas dos alunos, assim, mas em relação aos professores. Não me julga, eu não gosto disso. Agora é mais E aí, as séries têm uma pegada bem pop, bem jovem, é bem colorida, os figurinos são exagerados, assim. E ela também traz um clima mais nostálgico do cenário. Né? As casas das pessoas parecem que são de época, mas não é atual. Né? Tem celular é atual, mas se você entra na casa dos protagonistas, tem uma pegada meio anos 70, que a moda ela é cíclica, né? Então hoje está na moda coisas de 30, 40 anos. Tá bom. Eu estou gritando aqui para ver se eles me escutam, mas tá tudo bem. Aí aqui, né, a gente já deu vários exemplos de diferentes direções de arte. Eu trouxe esse organograma aqui só para vocês terem ideia das várias funções que tem só dentro da direção de arte. Porque às vezes você pensa assim, mas quantas pessoas são? Você pode ter uma equipe só de direção de arte de 30, 40, 60 pessoas, só de uma arte. Ou pode ter uma equipe mais enxuta, assim. Pode fazer um curta com 3, 4, 5 pessoas. Mas só para vocês terem uma ideia de tanta gente que precisa, né? Tem a direção de arte, tem assistência, tem pesquisa. Principalmente quando é um filme de época, você precisa de pesquisa. Naquele filme que eu mostrei para vocês, do Rupp, o personagem era um físico, né? Um doutor em física. Eu terminei meu ensino médio em 98. Eu não lembro de nada disso. Eu falei, como é que eu vou botar essas equações na parede? E aí eu fui ter umas vivências, foram umas 3 aulas com 3 doutores da universidade. A gente filmou em Cuiabá, da Universidade Federal de Mato Grosso, e eles ficavam dando aula de física quântica para eu conseguir levar isso para o filme. Porque eu não adiantava pegar um livro e botar lá. Um físico que assistisse o filme ia falar assim, isso não faz o menor sentido. Um filme raso, sem pesquisa. Né? Então a pesquisa é muito importante. Mesmo que seja assim, é um filme que se passa dentro de um hospital. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. É que você está filmando dentro de um hospital. Aí você tem que ter uma consultoria de uma enfermeira, de uma médica, porque senão você não vai saber nem manusear os objetos ali. Até para o professor mesmo, você tem que assistir uma aula, né, com um professor de ensino médio. Todo mundo já foi aluno, mas nem sempre foi professor, para entender como é que é o cotidiano. Então, isso é a parte da pesquisa que é fundamental. E a consultoria, né, que está junto com isso. O design gráfico, no filme Maria, vocês viram, tinha um cartaz da peça, tinha um flyer da peça, tinha as contas que o Oswaldo fica mexendo lá. Aquilo tudo foi criado por um designer gráfico. Aquilo tudo foi feito para o filme específico. Tinha uns cartazes de refrigerante, de cerveja ali no boteco, né, no quiosque. Então, a gente sempre tem o designer gráfico. Até hoje em dia tem muito celular em cena. O designer que faz as telas dos celulares em cena. A estagiário de arte também sempre tem. Contra-regra. Contra-regra é uma pessoa fundamental no set. E lá no Jovem de Expressão tem uma formação ótima de contra-regra. Já trabalhei com 3 que vieram de lá. O que o contra-regra faz? É como se fosse o braço direito e o esquerdo da direção de arte dentro do set. Porque durante a filmagem eu estou aqui e tem um vídeo, uma tela que fica na minha frente que chama de vídeo assiste. E eu estou ali vendo o que vai ser filmar, o que está preparando. Enquanto isso, eu estou com o rádio falando com o contra-regra que está lá dentro da cena, mexendo. Então, bota essa cadeira mais para cá, mais para lá, sobe a cortina, abaixa não sei o quê. Então, é uma pessoa que está ali durante o set,
deixando tudo pronto. E também faz toda a parte, também tem os contra-regras que a gente chama de contra-regra de frente, que é quem prepara o cenário para a gente chegar e ele está pronto. Que está junto com a parte de cenografia, cenotécnica, pintores de set. A gente nem imagina que tem isso, né? Mas tem profissionais que vivem só de pintar. Não só paredes lisas, mas você vai fazer um envelhecimento, um mofo, dar um aspecto de decadência, ou fazer uma pintura de um painel, de uma loja, sei lá o quê, sabe? Você tem os pintores de arte, que a gente chama também. No contra-regra de frente, eu falei, coordenação de arte, são pessoas que organizam tudo. Ficam ali com o orçamento, vendo questão de transporte, a questão da equipe toda. Você imagina, se você tem, que sejam 10 pessoas trabalhando, você tem que ter alguém que está organizando isso para funcionar. Então, você tem a coordenação de arte. Aí, produção de arte, produção de objetos, que produzem tudo que é necessário para a cena, né? De mobiliários, objetos, etc. Produção de veículos, quando você tem veículo de cena, quando você tem veículo de época, muitas vezes. E armeiro, quando tem arma em cena. Não sei se vocês ouviram falar aquele caso de uma diretora de fotografia que faleceu lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Eles botaram um festim que não era para ser usado de perto. Porque você tem... E aí explodiu nela. E aí quase que ele foi preso, foi a julgamento, o ator, mas ele não é responsável por isso. É responsável quem entregou a arma para ele. Isso já aconteceu mais de uma vez de ter acidente em set com morte. Brandolin. Então isso assim é um erro absurdo, porque hoje em dia, principalmente depois desse caso, a gente raramente filma com arma real. É sorte, outras armas que já são muito parecidas. Mas quando você precisa mesmo filmar com uma arma real, você precisa ter alguém responsável só para aquela arma. Eu fiz uma série lá no Rio, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Impuros. É uma série que é só tiro, porrada e bomba. Você não gostou de Impuros? Eu fiz a terceira e a quarta temporada. Foi a terceira e a quarta. É só tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, tráfico, não sei o quê. Tinha um momento que a gente estava preparando para filmar, tinha uma mesa montada assim, tamanho dessa sala, pilha de armas. E eu odeio armas. Eu olhava aquilo e falava, mas não eram armas reais, mas você fica com alguém só vigiando. Se alguém rouba uma arma daquela, o responsável é o armeiro. Então, lá no caso, quando tinha cena com muita arma assim, eram 4, 5 pessoas só para cuidar das armas. Você imagina a equipe inteira. Vocês viram não sei se alguém viu aqui a terceira temporada, a sequência final tinha um bando de um lado, um bando de outro, era bandos e bandos, assim. Você viu em Impuros, a terceira? Não, eu vi muita cena, eu fiquei enrolando para assistir. É bem tensa, você fica... É no Prime, né? Eu acho que tá no Prime também, mas era da Star. Tá, né? Aí tem aqui a coluna de figurino, que eu vou deixar para a Cláudia falar, e a maquiagem que vocês já falaram sobre. Então, isso tudo, a direção de arte está lá em cima, porque está coordenando essa parte criativa, a concepção criativa, para tudo caminhar meio junto e no mesmo sentido. Não, você falou que né, muita bomba, muito tiro, não sei o que. Aí eu precisei aqui para ver se está disponível, mas está disponível no Disney Plus. Que juntou, né? Porque Star juntou com o Disney, né? Mas eu acho que deve ter censura para criança. Tem uma parte separada, que já precisa assistir Cinderela, lá em Putz. Não dá. Totalmente. A censura deve ser 18 anos, porque tem nudez, tem sexo, tem palavrão, tem. Eles unificaram tudo, que era separado, Monopólio. Olha, eles tiveram experiência com direção de arte. A Disney ia passar o catálogo das séries da Marvel. E comprou a Fox, que virou Star, comprou tudo. Comprou a Pixar. A mais dele comprou a Pixar, né? Olha, eles tiveram experiência com direção de arte. Um grupo. Quem foi o grupo da direção de arte do filme? Foi Ana,
A Jéssica, que não está no curso hoje, vocês duas, né? E o João. O João. E vocês viram, tinha só estava no salmoneiro, a dificuldade que foi. Mas às vezes, assim, como não tem alguém coordenando, fica mais difícil, sabe? Porque faltam alguém precisa fazer com todo mundo assim. Tá só da experiência, né? Teve? Então eu estou aqui desinformando. Mas tinha direção de arte, tinha figurino, tinha tudo separadinho. Direção de arte, figurino. É porque ninguém deixa a gente na mão, né? Quem tivesse falar. Mas é difícil, eu dei aula há muitos anos em faculdade. Eu percebia que era muito difícil um aluno querer ouvir o outro, porque falava, você está aqui no mesmo nível meu, por que você vai mandar em mim? Eu acho que a questão da necessidade, porque como eu tinha conversado com antes, né? E aí já tinha passado a escrita, então acho que foi mais fácil de explicar, mas aqui sempre vai ter aquela frustração. Não, a gente tem frustração com filme com dinheiro, imagina quando você não tem. Então, aqui, ó, só para repassar, para lembrar essa questão do circuito, né? A gente vem do roteiro, aí tem uma pré-produção, aí tem uma produção, que a gente chama fase de filmagem, de produção. Depois tem a montagem, que passa a filmagem, aí a direção de arte já não acompanha mais. E a pós-produção, que é a parte de finalização de som, de imagem e etc. De efeitos, créditos, etc. Então, a gente tem que sempre lembrar isso aqui, ó. Fazer cinema é se relacionar. O meu trabalho está totalmente relacionado ao roteiro, porque é de lá que eu tiro, né, o início dessa... O lampejo das ideias, ele sai ali do primeiro contato com o roteiro. E dali eu vou criar e materializar aquilo, né? Tirar do papel e fazer virar realidade. Mas se isso está relacionado com a direção de fotografia, como falei, o meu trabalho não existe sem luz. E sem a direção, que vai pensar em como enquadrar, que vai direcionar os atores, né? E a produção é a espinha dorsal. Imagino que a Simone tenha falado para vocês, né? Que estrutura tudo, que dá condições da gente trabalhar. E aí tem o som, que muitas vezes a gente não pensa na relação, mas o que tem a ver o som com a direção de arte? Tem muito a ver. Teve voltando lá no último Cine Drive-In, a gente teve como finalizadora de som, uma das grandes figuras do som no Brasil é uma mulher. Eu gosto de ressaltar isso, porque só falam dos homens, né, meninas? Então, ressalto. Ela se chama Miriam Biderman. É considerada a papa do som no Brasil. E é uma parte técnica, né, que em geral é mais masculina, mas não. E ela fez a finalização do som do filme. E quando eu fui assistir ao filme pronto, eu falei, olha que interessante. Ela criou só com o som um cenário todo na minha cabeça, porque ela tem um ator que sai por uma porta. E aí ela fez um som de uma torneira, um som de uma descarga, um som de barulhos dentro desse ambiente, e com isso ela criou um banheiro que não está na imagem, ele só está no som. Mas o espectador cria isso na cabeça, a gente cria essa imagem desse banheiro. Esse assunto de integrando as mulheres em direção à música, por que isso? Ser mais em tudo, né? A gente for pensar na história, lá assim, foi um aspecto cultural. Hoje em dia, não tanto quanto antes, né? Mas se você for pesquisar, tem toda a questão do feminismo, então, assim, é natural. Hoje em dia, quem ganha mais, independente, mesmo trabalhando na mesma situação que os homens, vai ser os homens. Infelizmente, mas estamos mudando isso. O que acontece? Isso é historicamente. Nosso próprio projeto, quando a gente começou ano passado, a maioria eram meninas. Arthur participou, né? A maioria esmagadora. Inclusive, os 2 filmes que a gente disputou a premiação foram roteirizados e dirigidos por meninas. A Amy e a Gabriela. E todos foram convidados, né, para continuar, só que por problemas da vida, tem uns que precisam trabalhar, estão fazendo outras coisas, não puderam comparecer ao curso no respectivo. Entendi. Aí podou um pouquinho. Mas sempre a maioria aqui, todos os projetos são meninas. Assim. Muito legal, Mas isso é uma questão que não é do cinema, né? É uma questão de por que são mais homens.
Porque aí a gente volta muitos mil anos na história, mas assim, enquanto as mulheres estavam cuidando do aspecto familiar, né, privado, os homens estavam estudando, desenvolvendo, trabalhando. Então, se a gente for pensar, é recente essa saída das mulheres de casa nesse aspecto, né? Tem pouco mais de 100 anos, né? 200 anos, se a gente for falar da Revolução Industrial. Mas é um processo muito lento, as mudanças culturais são muito lentas, né? Então, existe muito esse preconceito, né, em relação à questão física, dos homens serem mais fortes. Mas hoje, assim, o aspecto físico, se não for um trabalho braçal, ele não influencia em nada, né? E aí criou-se esse estigma dos homens serem mais inteligentes, que hoje a gente sabe que é uma grande falácia, né? Em relação à inteligência, somos iguais. Era mais a questão de clausurar as mulheres cuidando dos filhos e da casa e da família, enquanto os homens iam para o trabalho, né? Então, isso é uma coisa que... As mudanças culturais são as mais lentas de se mudar na história. Então, dizem que talvez daqui a uns 50 anos a gente tenha uma paridade, mas eu acho que mais... Estatisticamente já mudou, né? As vagas universitárias são mais ocupadas por mulheres hoje do que homens. As mulheres, elas concluem a formação acadêmica 3 vezes mais que os homens. Diversos fatores. Pode analisar bem as casas no Brasil, né? A gente critica que são mais mulheres, né? E aí você vai na Univer, tem mais mulher do que homem. O reitor Aí o chefe que estava ali está mudando. Mas era sempre isso. Elas são maioria, mas para exercer os cargos de chefia são homens ainda. Por que faz esse preconceito ainda? Até essa questão física mesmo para mim mesmo é uma falácia, porque você montar uma mulher que faz crossfit ali, você é muito mais fácil assim, mas tem a questão do corpo também, né? Não pode ter mulher musculosa, porque a galera quer implantar um padrão ali, né? Mas hoje, para mim, até a questão física... Hoje você tem muita mulher como assistente de câmera, o jovem de expressão também tem formação. Estou batendo bastante nessa tecla, que é para vocês irem lá procurar. Tem formação de assistente de câmera, e assistente de câmera carrega muitos cases pesados. Tem mulher na maquinária, que é a que monta refletor. Então, assim, é só malhar um pouquinho mais que dá conta. Isso aqui, gente, eu quero deixar para vocês nos próximos projetos que vocês forem fazer. Né? Eu posso até mandar isso aqui, como esse exercício para vocês pensarem. Como é que você monta um projeto de arte? A gente tem que pensar nas referências. E as referências, elas podem vir do cinema, mas podem vir também das artes visuais, pode vir de uma foto que você viu, pode vir da rua, tirar uma foto de alguma coisa na rua. Então, não precisa ser só do cinema. As referências que a gente vai usar podem ser diversas fontes. Pensar nos objetivos, assim. Qual é o seu objetivo com a direção de arte? O que você quer passar em termos de sensação? Eu gosto muito de criar um textinho com esse conceito, assim, onde eu explico em 2 parágrafos ali qual é a minha intenção com essa proposta. Então, no caso, assim, no caso, assim, para ter mais objetivo, a senhora mandaria no geral. A senhora mandaria no geral a maquiagem, os atores, a senhora colocaria um objetivo para eles. Sim. Porque tem a gente tem as colunas, né? Direção, aí a direção de arte, a direção de fotografia e tal. E todas essas pessoas que estão dentro desse aspecto criativo, de cenário, figurino, eu não diria que é um ranto, que eu não mando em ninguém, né? Nem minha filha de 3 anos eu mando. Mas é mais de dar um direcionamento, de coordenar artisticamente. De coordenar criativamente. Vocês vão ver, a Cláudia vem aqui, ela vai falar para vocês mais como ela trabalha. Mas ela já entra no projeto, quando ela vai começar a criar a parte de figurino, ela já recebeu da direção de arte uma proposta assim, de paleta de cores, de estilo. Então, esse filme vai ser mais fantástico, estilizado. Então, a gente vai desenhar os figurinos e levar eles para algo menos realista.
Não, o filme é bem cotidiano, que a gente quer roupa surrada, buraco, aí, sabe? Ela já vai ter um direcionamento na criação dela. Então, é como se fosse... Tem o diretor geral e aí tem a direção de arte que dá uma orientação mais específica, assim. Mas como você está perguntando em hierarquia... mas em termos de hierarquia existe. Não, por exemplo, se para resolver uma cena você recebe 5 ideias, aí no caso a decisão tem 5 ideias que foram levadas a você. Por exemplo, chega 5 ideias de figurino, por exemplo. Aí você tem que decidir, no caso. Assim, o que a gente faz? Eu faço uma espécie de peneira, assim, porque a gente apresenta a proposta para a direção. Aí a figurinista vai trazer as opções, eu falo, não, vamos por essa direção aqui, e a gente apresenta para o diretor ou diretora. Aí essa pessoa vai falar, eu gostei, eu não gostei, quero que mude mais. Mas eu dou um direcionamento para não chegar um leque muito grande na direção, sabe? Então, existe essa hierarquia, sim, porque o cinema ele tem uma estrutura meio militarizada, assim, e não é por acaso, é só para não virar uma zona, uma bagunça mesmo, assim. Porque a gente sempre tem pouco tempo, pouco dinheiro, e a coisa tem que funcionar rápido, né? Então, mesmo quando tem muito dinheiro, as pessoas acham que é pouco, né? Então, para não ficar um grande debate, você tem que ter as pessoas que estão delegadas para decidir. Então, você é o responsável por decidir, né? Então, a gente tem essa fase também de pré-produção, definição da equipe, as análises técnicas. Quando você pega o roteiro, você vai tirar tudo que precisa para cada cena. Isso aqui são as partes mais, assim, de labuta ali do cotidiano, que caso alguém se interesse pela área, aí vai entrar mais a fundo e entender. Mas hoje eu só queria dar uma noção geral aqui. E importante também a gente pensar na desprodução, porque muita gente se esquece dessa fase que terminou o filme, a gente tem que desmontar tudo, devolver tudo, né, como foi encontrado, as locações. A desprodução é fundamental para você não fechar portas. Tem alguns lugares que você chega lá para filmar, as pessoas falam de jeito nenhum, por quê? Passou uma outra equipe lá antes e não fez o combinado. Então vai fechando portas para o cinema. Aqui é uma bibliografia enorme que eu posso passar, caso alguém tenha interesse, se queira estudar mais a fundo, eu posso passar essa bibliografia. É muita coisa, mas não tem que ficar preocupado de ler tudo de uma vez. Se alguém aqui tiver um interesse específico por direção de arte, eu indicaria ler o livro da Vera Hamburger. Cadê? O sobrenome dela é esse mesmo. Cadê? É o terceiro? Não, cadê, gente? Não acredito que eu esqueci lá atrás. Não, eu acho que era essa. Justamente o mais importante que eu ia dizer eu passo para você, eu posso te passar e você passar, assim, se alguém tivesse interesse específico. Esse slide em si, eu não posso passar ele todo, porque tem obras que eu não tenho autorização de divulgar, assim. Mas eu posso passar essas páginas de texto, tá? Eu faço uma seleção e mando, tá? Eu mando uma seleção, um PDF só com os textos, tá bom? E aí, o que eu tinha trazido para a gente falar hoje era isso. Eu não sei se tem mais dúvidas, coisas para a gente colocar. Como eu falei lá no início, não dá para a gente fazer uma prática aqui, porque demoraria, quando a gente teria 2 aulas, eu ia fazer a segunda aula toda prática em cima de um roteiro, para a gente pensar e desenhar. Mas para hoje, se eu fizesse uma coisa prática, eu ia deixar de trazer um pouco mais de conteúdo, eu achei que era legal falar para vocês. E é isso, assim, eu estou ali disponível, quem quiser me chamar no Instagram, aquele ali, Maíra Carvalho Arte.